Paz para todos, Pastor André Batista. Hoje eu gostaria de falar algo muito importante para mim e para você, que é a respeito do livro de Tiago, capítulo 4. Traz uma mensagem muito forte para mim e para você. Eu tenho certeza que tanto eu quanto você precisamos entender essas argumentações que Tiago traz aqui. Porque uma coisa a gente não pode é se unir ao inimigo. Se você se une ao inimigo, então logo você não vai ter o favor daquele a quem é o inimigo. Se você se une ao inimigo de Deus, logo você não pode ter o favor de Deus. Logo Deus não pode responder às suas orações. Então, o texto começa assim: da onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão, nos prazeres que militam a vossa carne? Então, o apóstolo Tiago aqui, ele está dando continuidade àquilo que já tem falado no capítulo 3. No capítulo 3, ele vai falar sobre guerras e contendas que estavam tendo dentro da igreja por conta de falsos mestres e falsos profetas, que eles estavam se apresentando como apóstolos de Cristo. Eles estavam disputando quem era o melhor, quem era aquele que tinha mais razão, que tinha a melhor visão. E tendo essa guerra, essa briga, o apóstolo faz essa pergunta que ele mesmo vai dar a resposta. A pergunta é: de onde procede essa guerra? Como é que você, sendo salvo, sendo um homem de Deus, uma mulher de Deus, estando na igreja, por que você briga, que você discute, que você... Não é para você ter um novo procedimento, não é para você ser um cristão santificado, uma pessoa, um exemplo para a sociedade. Por que ao invés disso a gente ainda briga, tem contenda, tem revolta? E ele traz a resposta, ele diz assim: da onde vem senão dos prazeres que militam na vossa carne? Então, a resposta que ele dá é que o nosso coração é inclinado aos prazeres mundanos. Daquilo que o mundo oferece, a gente tem muito prazer. A palavra prazer aqui é porque há um gostar, eu gosto, né? Me satisfaz, me traz recompensa. E de fato, né, aquilo que muitas vezes para nós cristãos é pecado, na verdade o pecado ele é muito gostoso, ele é muito atraente. E aqui o apóstolo ele diz que é daí que vem as contendas, as guerras. Por isso que você não consegue se harmonizar. É por causa que vem desses prazeres. E ele diz: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerra. Então, ele deixa claro aqui que uma das consequências dessa busca pelo prazer, que é uma satisfação, que há uma recompensa, é por isso que a gente quer tanto, né, essas coisas. Ele diz que por causa disso você é capaz de fazer coisas absurdas e você pode ir até o último limite. Ele coloca aqui que você pode até chegar a matar para poder obter aquilo que você quer. Só que ele deixa claro aqui que você cobiça, mas nada tem. O que ele quer dizer? O que o apóstolo quer dizer com isso? É que por mais que você esteja disposto a matar e a morrer para poder obter os teus prazeres, para que você possa ter aquela recompensa a qual te dá tanta satisfação, ainda assim você não vai se satisfazer. Você vai ser um completo insatisfeito. Essa insatisfação se dá porque você nunca vai alcançar o que você quer. Você nunca vai se contentar. Um homem nunca se contenta, por exemplo, em ter um amante, tem que ter duas, três. Nunca vai se contentar em ter dinheiro. Nunca vai se contentar em ter uma casa, tem que ter duas, três, dois, três carros, 10 celulares. A gente sempre quer mais, a gente nunca está satisfeito. Nada satisfaz o nosso coração. Às vezes você luta 3, 4 anos para adquirir um carro. Quando você adquire o carro, você anda com ele, fica um tempo, é maravilhoso, mas logo você vai estar insatisfeito. Logo você quer comprar o melhor, da marca melhor, com mais... esse carro que tenha mais comodidade, que te oferece mais coisas.
a gente nunca está satisfeito. Esse é que é o ponto do Tiago aqui. Você nunca vai se satisfazer. Você acha que a gente sempre deseja aquilo que não tem. Mas quando a gente alcança, parece que, né, não satisfez. Eu desejo tanto uma casa, uma casa, uma casa. Quando você tem a casa, parece que satisfaz por um tempo, mas agora eu preciso ter outra casa, preciso ter uma chácara, preciso ter uma mansão, preciso ter 2 casas. A gente nunca está satisfeito. A satisfação nunca vem. E ele continua dizendo que cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerra, nada tendes porque não pedes. Pedes e não recebe porque pedes mal, para esbanjar nos vossos prazeres. Então, ele diz que por que você não está satisfeito? Por que você não alcança o que você quer? Porque você não pede. Simples. Você não pede a Deus. Porque Deus é bondoso e Deus dá, só que as pessoas elas não acreditam que Deus dá. Então, ou ela acredita só por um certo tempo. Eu peço a Deus, eu quero uma casa. E eu estou pedindo, estou clamando, só que essa casa nunca vem. Então, já que Deus não vai me dar a casa, então eu vou usar outros meios. Ou eu vou roubar, ou eu vou matar, eu vou cobiçar, eu vou invejar. Eu vou usar outros meios. Eu vou tirar Deus da equação e vou buscar significado, eu vou buscar importância na minha vida, eu vou buscar propósito na minha vida, mas sem Deus. Porque eu já pedi, não recebi, então, para quê? Não adianta, está adiantando de nada. Então, é uma visão errada e equivocada que todo mundano tem. Toda pessoa que vive para os prazeres do mundo, você vê que elas nunca pedem a Deus, elas não oram a Deus. Pessoas que... há aqui uma guerra declarada aqui. Se eu ando demais em busca dos prazeres do mundo, eu tenho que tirar Deus da equação. Se eu coloco Deus na equação, logo eu tenho que me afastar dos prazeres do mundo. Uma coisa não anda com a outra, que é o raciocínio que ele vai desenvolver aqui. Ele diz: nada tendes porque não pedes. Pedes e não recebe porque pedes mal, para esbanjares nos vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimigo de Deus? Então, ele desenvolve essa ideia de que, uma vez que você busca os prazeres, esses prazeres, e a sua vida é em prol disso, porque isso vai fazer com que você se afaste de Deus. O que estabelece um afastamento? É a falta de diálogo. Qualquer casal, qualquer relacionamento que vai perdendo o diálogo, eles vão se afastando. Então, o seu envolvimento com Deus, ele vai se enfraquecendo quando você para de falar com Deus. Então, ele diz aqui, a primeira coisa que ele fala aqui é que você é um infiel. Um infiel aqui, ele está fazendo alusão aqui a casamento. O casamento, quando um homem e uma mulher há uma traição, um é um infiel. E ele que está chamando você de infiel. Está chamando a gente de infiel. Por que a gente é infiel? Porque a gente é casado com Deus. Você não se converteu, você não se batizou. Então, você fez uma aliança pública dizendo que ama a Deus e quer seguir os estatutos de Deus. Então, uma vez que você faz essa aliança, você está casado com Deus. Então, e aqui ele fala uma coisa que é muito forte, que quando você está casado com Deus, você não pode trair. E traição é algo muito doloroso, muito terrível. Mas existe uma coisa pior do que você trair. É você trair com o inimigo. Trair é horrível. Mas se você trai com o inimigo, é pior ainda. Que é o que ele diz aqui. Ele diz que quando você se afasta de Deus, não quer conversa com Deus, tira Deus da equação e você começa a viver em prol, pensamento, seus sentimentos, as suas emoções, tudo que envolve o mundo. Então, quando você toma essa posição, você está traindo Deus, ao qual você fez um compromisso, para ficar com o mundo que é inimigo de Deus. Então, se você está com o inimigo de Deus, como é que você pode querer receber algo de Deus? Quando ele fala mundo aqui, não é a criação de Deus, né? As árvores, tudo aquilo que Deus criou, que achou graça que fez. Não é isso que ele está falando. O mundo aqui é o seu comportamento diante de Deus. O mundo aqui é a maneira com que você reage, a maneira com que você responde aquilo que Deus te orienta, aquilo que Deus te fala. Por exemplo,
eu creio que nesse exato momento Deus está falando com você. A pergunta é como é que você vai reagir a essa palavra? Qual será a sua resposta? Então, isso é mundo. O mundo é a forma com que eu me comporto, com que eu ajo, a forma com que eu respondo a Deus com a minha vida. Porque existem duas formas de você falar. Você falar com Deus é falar através da oração. E tem uma outra coisa que você faz que na verdade você está gritando aos ouvidos de Deus, que é as suas atitudes. As atitudes que você toma, elas gritam ao ouvido de Deus. Então, se você quer estabelecer uma amizade com um inimigo de Deus, logo você vai ter dificuldade com que Deus responda às suas orações. Ele continua dizendo: infiéis, não compreenda que a amizade do mundo é inimigo de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma as Escrituras, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. Então aqui o apóstolo Tiago, ele, para fortalecer a ideia, porque assim você está pedindo e não está recebendo. Por que você não está pedindo? Porque você se uniu ao inimigo de Deus. Então, você pede, você está afastado de Deus, e estando afastado de Deus, você pede, mas pede mal. Por quê? Porque você está aliado ao inimigo. Como é que você vai esperar que Deus te responda se você está aliado com o inimigo de Deus? Deus não vai responder. E aí você pode se perguntar, mas por que Deus não responde? E a resposta está aqui. Ele dá essa resposta. A resposta é porque você acha que o que está escrito nas Escrituras é em vão. Você nunca se atentou para o que está escrito nas Escrituras. As Escrituras que ele se refere aqui é o Velho Testamento. Na época de Tiago, a Bíblia era o Velho Testamento. O Novo Testamento está sendo escrito por ele e pelos apóstolos. Então, ele faz menção aqui de um texto do Velho Testamento, que na verdade a gente não encontra esse texto no Velho Testamento, que provavelmente é uma interpretação que ele está dando a algo que ele leu, ou então a junção de dois textos, que é completamente normal, e ele dá uma interpretação. Qual que é a interpretação? É que Deus, ele tá se referindo aqui ao livro de Gênesis, quando Deus ele coloca o espírito no homem, ele sopra sobre o homem passa a ser alma vivente, o espírito do homem. Ele fala que esse espírito que habita em nós, esse espírito humano que está em você aí, ele tem ciúmes e ele tem paixões fortes. Então, quando Deus, por exemplo, ele acha graça de nos salvar, a palavra de Deus, se você perguntar assim, se eu perguntar para você se você tem certeza da salvação, né? A pergunta: você tem certeza da salvação? Você é um cara salvo em Cristo Jesus? Porque essa pergunta, ela exige três respostas. Tem certas questões na Bíblia que são muito complexas. Salvação é uma delas. Então, na verdade, existem três respostas. A primeira é que Deus ele te justifica. Quando você faz um compromisso com Deus, você aceita Cristo, você se batiza, você está andando na presença de Deus. Quando você faz um compromisso com Deus, Deus ele te livra da culpa do pecado. Isso é a justificação, ou seja, você não vai ser mais condenado, né? Você não é mais culpado, porque você foi justificado pelo sangue de Cristo. Então, você é livre da culpa do pecado, e nesse sentido você já está salvo. Tanto eu quanto você, nós estamos salvos, porque nós somos livres da culpa do pecado, pela obra que Cristo fez. Só que tem uma segunda resposta. A segunda resposta é que Deus, ele nos santifica. Essa santificação é o segundo estágio da sua salvação. Deus, ele te santifica. Ele nos santifica através dos meios de graça, que é através das provações, através de moldar o nosso caráter, de te mostrar o caminho certo para você andar e caminhar. Deus ele vai te santificando com problemas que aparecem na sua vida, doenças, essas coisas que nos obriga a mudar de direção, mudar de pensamento, são os meios de graça. Deus usa os meios de graça para te santificar, porque é o segundo estágio da sua salvação. E o terceiro,
que é a glorificação, que é quando Deus te liberta de uma vez da presença do pecado. Então, primeiro é a justificação, Deus ele te livra da culpa do pecado. A segunda é a santificação, Deus vai te salvando todos os dias. Então, hoje Deus te salvou, amanhã Deus vai te salvar, Deus está nos salvando todo dia. E terceiro, que é a salvação final e definitiva, quando a ressurreição do corpo, onde você vai ser glorificado, ou seja, você vai ficar livre da presença do pecado. Por quê? Porque por mais que Deus começou essa boa obra na nossa vida, a gente não deixa de ser pecador. A gente continua pecado. E é isso que ele está dizendo aqui, que esse espírito que está em você, que foi Deus que deu aqui, ele é um espírito contaminado pelo pecado. Então ele arde em ciúme, ele deseja as coisas erradas. Ele até usa a palavra que os prazeres militam. A palavra milita, ela vem do termo de militares, onde o militar, a pessoa que está no exército, ele usa estratégia, usa meios e formas, várias formas para poder vencer o inimigo. A mesma coisa são os prazeres que a gente cobiça tanto. Eles têm formas e meios de tentar te envolver, te seduzir, e você cai, porque o seu espírito ele é pecador. O teu espírito ele está inclinado às coisas erradas. É isso que ele está dizendo aqui. Só que ele fala uma coisa aqui que é a nossa alegria. Ele diz: se amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma as Escrituras: é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Antes ele dá maior graça pelo que diz. E aqui ele vai citar aqui Provérbios. Eu anotei. Provérbios 3. Peraí, deixa eu te dar aqui o texto certo. Que é Provérbios. Tá. Eu vou anotar eu vou fazer aqui um comentário. O primeiro comentário que tiver aqui, eu vou estar dando justamente esse texto aqui, que é Provérbios 3, alguma coisa. Então, ele cita, que diz assim: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Então, o que ele está dizendo aqui? O teu espírito, você está inclinado, mas existe uma coisa maior do que esse espírito aí, que é o quê? A graça de Deus. Deus, ele dá graça. A graça dele, ela é maior do que essas paixões do teu espírito, do que essa tendência a querer fazer o mal. A graça de Deus é maior. Só que ele não dá a soberbos. Ele só dá aos humildes. Então, uma vez que você reconhece tudo isso aqui, que você está de fato unido ao inimigo de Deus, que você entende que você está inclinado a fazer essas coisas mais. E essa é a resposta porque que muitas coisas nos surpreendem. Você viu fulano de tal, ele era um homem de Deus, fazia tudo certinho, de repente ele caiu, sabe, fugiu com a amante, largou os filhos, ou então aquele cara que ele era um cara correto e de repente ele desfalcou a empresa e aí foi viver a sua vida dissoluta. A gente ouve essas coisas a todo momento, a gente se espanta com isso. Mas por quê? Porque aquele que está em pé tem que cuidar para não cair. Eu, que estou em pé, tenho que tomar cuidado para não cair, porque esse espírito está em mim aqui. Esse espírito ele tem ciúmes, ele tem tendências, ele tem paixões fortes, que a qualquer momento eu posso cair, se eu não vigiar. E isso é muito poderoso, é muito forte. Aí o que o Tiago fala? Que Deus dá graça. Essa graça ela é maior do que tudo. Mas ele só dá essa graça para os humildes. É só para gente humilde. Gente que é arrogante, Deus resiste. Então, uma vez que você entendeu tudo isso aqui que eu estou falando, o que você tem que fazer? Se humilhar na presença de Deus. Você tem que permitir que Deus venha com essa graça para que você possa vencer essas paixões pelo mundo, pelas coisas mundanas. E aí sim você está apto a receber de Deus tudo aquilo que você tem orado. Olha que interessante que ele fala. Ele diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Então aqui ele fala de... O que é
Tá tudo bem, eu entendi. Então Deus só vai dar essa graça que é maior do que esses desejos, essas paixões. Ele só vai me dar essa graça se eu me humilhar, se eu for um cara humilde. O que é ser humilde? É isso. Sujeitar a Deus. O que você quer de mim, Deus? O que você quer que eu faça? Então, eu vou fazer. Sujeitar. Segundo, resistir o diabo. Tem muitas igrejas aí, né, que tem batalha espiritual, né? Então, nas batalhas espirituais, eles têm mapeamento do diabo, né? Onde o diabo está, onde está o trono dele, para a gente ir lá orar, fazer campanha, gritar. Tem decretar a vitória, tem amarrar o diabo, expulsar o diabo, fazer campanhas de oração. Ele é todo um escopo, né? Tem cultos de libertação, onde a pessoa vai lá, tem aquela luta para o diabo sair. Tiago aqui, ele fala uma única coisa: resistir ao diabo. O que é resistir? É dizer não. É o que Cristo fez lá no deserto. Disse não, não, não e não. Ele falou não. O que aconteceu? O diabo fugiu. Esse aqui é o ponto aqui. Eu estou sendo muito oprimido, tem muita pressão na minha casa, sabe, as coisas estão difíceis, eu estou percebendo. Você vê que até então aqui ele não tinha citado o diabo, né? Ele falou das paixões do mundo e agora ele fala quem é que está por detrás de tudo isso, que é justamente o inimigo da nossa alma. Então, quando você se alia ao inimigo, você não pode receber, Deus não pode atender suas orações, mas quando você se livra desse inimigo de Deus e se humilha, se sujeita, resiste, diz não, e aí ele diz mais: chegai-vos a Deus, você se achega a Ele, busca a Deus, e Ele chegará a vós outros, purificai as mãos, ou seja, limpa suas mãos. O que está errado? O que você fez de errado? Confessa o seu pecado, peça perdão, limpa, faz a coisa certa, roubou, devolve dinheiro, faz a coisa correta, usa os procedimentos corretos. E ele fala: purificai as mãos, pecadores, e voz de ânimo dobro. Ou seja, a pessoa, o que é um ânimo dobro? Uma hora eu estou animado, outra hora eu estou desanimado. Uma hora eu estou firme na fé, outra hora eu estou fraco na fé. Isso, a Bíblia fala que os mornos, Deus vai vomitar da sua boca. Então toma uma posição, seja frio ou seja quente, ou vai ou racha, sabe? Assuma a sua fé. É isso que ele está dizendo aqui. Então quando você faz isso aqui, você está andando na vontade de Deus. Aí ele vai te dar graça, porque você está se humilhando, e aí sim você vence tudo. E ele diz: e vós de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos e lamentai e chorai. Convertei o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Então, é a recomendação do apóstolo. E aí, você fazendo tudo isso aqui, ele te faz 3 promessas. Primeira promessa: resistir ao diabo, ele vai fugir de você. Então, as ações do diabo vão parar. Primeira promessa. Segunda promessa: você se achega a Deus e Deus se achega a você. Então, até então aqui, você chegava a Deus, fazia o pedido e Deus não atendia. Por quê? Porque você é inimigo, você está com inimigos de Deus. Ele não vai te atender. Mas agora, tudo mudou. Depois que você tomou essas atitudes, agora você se achega a Deus e Deus vem até você. Dizendo: o que você quer? Fala a tua oração. Eu quero te ajudar. Deus vem até você quando você larga o inimigo de Deus. E a terceira e a mais importante. Ele diz: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. O começo de tudo não era isso? Você não queria ser exaltado? Você não queria que Deus atendesse a sua oração? Você não queria que Deus respondesse os seus pedidos? Não era isso que você queria desde o início? Ele está dizendo: ó, se você tivesse se humilhado, desde o início, tivesse humilhado, feito a vontade de Deus, recusado as investidas que o diabo faz, dizer não para o diabo, ele teria atendido a tua oração desde o início. Ele já tinha atendido a tua oração, porque esse é o ponto. Ó. Se você faz o que ele quer, ele te exalta, ele atende, ele responde, ele dá aquilo que você quer. Por que isso não está acontecendo? Talvez é porque você está flertando com o inimigo de Deus. Né? Ou pior, você pode estar traindo com o inimigo de Deus. Mas essa palavra aqui é uma palavra de reconciliação para você. Faça tudo isso aqui. Reconheça
que você está errado, faz a coisa certa, se humilha perante Deus, busca a presença de Deus. E Ele vai te exaltar, Ele vai responder sua oração e você vai vencer em nome de Jesus. Amém? Irmãos, se esse vídeo tem ajudado você, eu quero pedir que você se inscreva no canal, compartilhe para pessoas que precisam ouvir essa palavra abençoada do Senhor. Amém? Fica na paz e na graça e até uma próxima oportunidade.